Olá, querido aluno. Eu sou a professora Vanessa Castro, de Língua Portuguesa. Na nossa aula de hoje, trabalharemos a oficina de número 4 da Olimpíada de Língua Portuguesa. Os objetivos da oficina são: explorar os elementos constitutivos de uma crônica e os recursos literários utilizados pelo autor, empregar as figuras de linguagem e ler uma crônica de Armando Nogueira. A oficina de número 4 traz um assunto importantíssimo para você, cronista. Nela você aprenderá a utilizar as figuras de linguagem para realçar as ideias do seu texto. Vem comigo? Comparação consiste no confronto de dois elementos que mantêm uma relação de semelhança entre si. Em geral, a comparação é feita com o emprego das palavras como, assim como, tal como. A comparação, como o próprio nome diz, ela é uma comparação feita de forma indireta. Para estabelecer essa relação de semelhança entre dois elementos, é necessário utilizar o que nós chamamos de palavra comparativa. Vamos ver no exemplo. O rapaz é forte como um touro. Vejam que nessa frase temos uma comparação entre o rapaz e um touro, já que ambos possuem uma qualidade comum que é a de ser forte. A palavra comparativa, como, é responsável por fazer essa conexão entre a característica comum ao rapaz e ao touro. Então, não esqueçam, a comparação ela é sempre feita de forma indireta, fazendo uso de uma palavra comparativa. Metáfora, emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança ou a possibilidade de associação entre eles. A metáfora é uma comparação direta. Bom, turma, é importante ficarmos atentos nesse ponto, porque a comparação e a metáfora têm uma semelhança. Elas comparam elementos, mas na comparação há sempre a presença de uma palavra comparativa, enquanto que na metáfora não. Na metáfora, a comparação é feita de forma direta. Vejam o exemplo. O rapaz é um touro. Repare agora que a comparação foi abreviada. Ela foi feita de forma direta. A afirmação, o rapaz é um touro, é possível porque existe uma semelhança de características entre os termos comparados, no caso o rapaz, que é grande e forte, e o touro, que é um animal grande e forte. Mas, nesse caso, nós não temos a presença da palavra comparativa. Então, nós temos uma metáfora. Quando dois elementos estiverem sendo comparados e você verificar a presença de uma palavra comparativa, você está diante da figura de linguagem comparação. Mas se dois elementos estão sendo comparados de acordo com suas semelhanças e não há a presença de uma palavra comparativa, você está diante de uma metáfora. Catacrese, emprego de um termo figurado por falta de um específico para dar nome a determinadas coisas que necessitam de designação. Vamos ver o exemplo. Os braços da poltrona são macios. Note, querido aluno, que não existe uma palavra na língua portuguesa para nomear essa parte específica da poltrona. Por isso, empregamos a palavra braços para nos referir a ela. Isso é catacrese. Acontece também em a asa da xícara, o dente de alho, a perna da cadeira. Não há uma palavra específica para nomear esses elementos. Então, faz-se uso de uma outra palavra que a represente. Isso é catacrese. Metonímia é o emprego de um termo em lugar de outro, havendo entre ambos afinidade de sentido. Você já leu Rubem Braga? Se pensarmos um pouco a respeito da frase, nós vamos verificar
que, na verdade, a pessoa não vai ler Rubem Braga, ela vai ler o livro, a obra escrita por Rubem Braga. Então, percebe-se que Rubem Braga é um termo que foi usado no lugar de outro, no caso, livro. Então, isso é metonímia, é o uso de um termo em lugar de outro. No caso do nosso exemplo, o termo em lugar de outro é o autor pela obra. A metonímia é um processo muito utilizado na linguagem cotidiana. Há vários tipos de metonímia, vamos ver alguns. A parte pelo todo. Com o dinheiro compraria 10 cabeças de gado. A cabeça significa, no caso, o animal todo, né? Não vai se comprar somente a cabeça. Então é a parte pelo todo. O continente pelo conteúdo. Os maratonistas beberam muitas garrafas de água. Na verdade, eles não beberam as garrafas, mas o conteúdo delas, a água. O efeito pela causa. Respeitem meus cabelos brancos. Cabelos brancos é o efeito do quê? Da idade, né? Então, o que deve ser respeitado é a idade da pessoa. Cabelos brancos está aí, substituindo o termo idade. A marca pelo produto. Tomei 2 Coca-Colas. Na verdade, a pessoa não tomou Coca-Cola. Coca-Cola é a marca, ela tomou o refrigerante da marca Coca-Cola. Antítese é o emprego de palavras ou ideias com sentidos opostos. Vejam o exemplo: morte e vida severina. No título do livro, a combinação de ideias opostas com o emprego dos substantivos morte e vida estabelece uma antítese, ou seja, vida e morte são palavras com significados opostos, com ideias opostas. Eufemismo é o emprego de termos mais agradáveis para suavizar a expressão. A criança foi morar no céu. Note que morar no céu suaviza a palavra morreu, que geralmente é tão chocante. Então, o eufemismo tem essa função de suavizar as expressões para não chocar o leitor, para não chocar o ouvinte. A hipérbole é o exagero da expressão para realçar uma ideia. Derramou rios de lágrimas. O exagero aqui é para passar a ideia de que alguém chorou muito. Professora, estou morrendo de sede. Outro exagero. O aluno não está de fato morrendo de sede, mas ele emprega esta hipérbole para demonstrar que está sentindo muita sede. Prosopopeia ou personificação. A atribuição de qualidades ou ações humanas a animais, objetos, fenômenos da natureza ou conceitos abstratos. A casa ficou triste quando você partiu. Nesse caso, a casa não fica triste, pessoas ficam tristes. A casa está personificada, representando a tristeza dos moradores. As paredes do meu quarto sussurram os segredos dos vizinhos. As paredes estão personificadas. Quem sussurram são os vizinhos. Sinestesia consiste na mistura de sensações e impressões percebidas por diferentes órgãos do sentido humano. Aquele doce sorriso me animou. Doce é uma sensação gustativa e sorriso, uma sensação visual. Seu abraço deixou-me com calor. Abraço é uma sensação tátil e com calor, uma sensação térmica. Salivei com o sabor verde da fruta. Sabor é a sensação gustativa e verde, sensação visual. Então, a sinestesia é essa combinação entre as sensações captadas pelo nosso corpo através dos órgãos dos sentidos: tato, visão, olfato, paladar e audição. Tinha o rosto amargo. Nós temos aí rosto percebido através da visão, sensação visual, e nós temos amargo sentido através do paladar.
sensação gustativa. A essa mistura de sensações, damos o nome de sinestesia. Ironia é o emprego de palavras que dizem o contrário do que se pensa, a fim de criticar, ironizar ou debochar. Você está bem levinho com seus 120 quilos. A frase diz exatamente o contrário, porque uma pessoa que pesa 120 quilos, ela não pode ser leve, né? Então, nós temos aí o recurso da ironia, que é dizer o contrário daquilo que se pensa. Agora vamos conhecer e analisar a crônica Peladas, de Armando Nogueira. Esta pracinha sem aquela pelada virou uma chatice completa. Agora é uma babá que passa empurrando, sem afeto, um bebê de carrinho. É um par de velhos que troca silêncios num banco sem encosto. E, no entanto, ainda ontem, isso aqui fervia de menino, de sol, de bola, de sonho. Eu jogo na linha! Eu sou Lula! No gol, eu não jogo. Tô com o joelho ralado de ontem. Vou ficar aqui atrás. Entrou aqui e já sabe. Uma gritaria. Todo mundo se escalando, todo mundo querendo tirar o selo da bola. Bendito fruto de uma suada vaquinha. 8 de cada lado, e para não confundir, um time fica como está, o outro joga sem camisa. Já reparei uma coisa. Bola de futebol, seja nova, seja velha, é um ser muito compreensivo que dança conforme a música. Se está no Maracanã, numa decisão de título, ela rola e, quiçá com um ar dramático, mantendo sempre a mesma pose adulta, esteja nos pés de Gerson ou nas mãos de um gandula. Em compensação, num racha de menino ninguém é mais sapeca. Ela corre pra cá, corre pra lá, quica no meio-fio, para de estalo no canteiro, lambe a canela de um, deixa-se espremer entre 1000 canelas, depois escapa, rolando doida pela calçada. Parece um bichinho. Aqui, nessa pelada inocente, é que se pode sentir a pureza de uma bola. Afinal, trata-se de uma bola profissional, uma número 5, cheia de carimbos ilustres. Copa Rio Oficial. FIFA Especial. Uma bola assim, toda de branco, coberta de condecorações por todos os gomos hexagonais. Jamais seria barrada em recepção do Itamaraty. No entanto, aí está ela, correndo para cima e para baixo na maior farra do mundo, disputada, maltratada até, pois de quando em quando acertam-lhe um bico, ela sai zarolha, vendo estrelas, coitadinha. Racha é assim mesmo. Tem bico, mas tem também sem pulo de craque como aquele do Tona, que empatou a pelada e que lava a alma de qualquer bola. Uma pintura. Nova saída. Entra na praça batendo palmas como quem enxota galinha no quintal. É um velho com cara de guarda-livros que, sem pedir licença, invade o universo infantil de uma pelada e vai expulsando todo mundo. Num instante, o campo está vazio. O mundo está vazio. Não deu tempo nem de desfazer as traves feitas de camisas. O espantalho gente pega a bola, viva ainda, tira do bolso um canivete e dá-lhe a primeira espetada. No segundo golpe, a bola começa a sangrar. Em cada gomo, o coração de uma criança. Agora que você já conhece as principais figuras de linguagem utilizadas pelos autores, você deve fazer um estudo da sua crônica e ver a possibilidade de empregar nela algumas das figuras estudadas hoje, a fim de torná-la mais expressiva e realçar as suas ideias. Depois, reescreva a sua crônica. Essa será a segunda versão do seu texto. Bons estudos e até a próxima aula!